Na Roma Antiga, mais precisamente em 59 a.C., o poder era dividido entre três eminentes generais: Júlio César, Pompeu Magnus e Marco Crasso. Júlio César e Pompeu Magnus eram reconhecidos pela genialidade, pela estratégia militar, por terem ampliado os domínios romanos. Já Marcos Crasso era mais conhecido pela sua fortuna do que pelo seu talento militar. Crasso tinha uma ideia fixa: conquistar o império que ocupava boa parte do Oriente Médio. Essa sua obsessão e falta de estratégia o levaram à morte. Como foi que aconteceu? Marco Crasso estava muito confiante em suas tropas, que eram formadas por um total de 50 mil homens. Ele ficou confiante demais nesse número de soldados e não se preocupou com as estratégias militares romanas. Na ânsia de atingir seu objetivo, ele cortou caminho por um vale estreito e de pouca visibilidade. As saídas desse vale, todas elas estavam ocupadas pelo exército inimigo e o exército romano foi dizimado. Quase todos os 50 mil soldados morreram, inclusive o general Crasso. Esse erro fatal virou sinônimo de erro grosseiro. Então, quando a gente fala de erro crasso, a gente fala de erro grosseiro, ok? E isso se tornou essa expressão se tornou bastante conhecida em vários idiomas. Olá! No vídeo de hoje eu vou falar sobre 10 erros crassos cometidos na escrita e na fala, porque são percebidos na fala e na escrita. Presta atenção nessas duas frases aqui. Ela estava meia tímida ou ela estava meio tímida? Qual das duas está correta? Como que eu digo? Eu digo ela estava mais ou menos tímida ou ela estava metade tímida? É lógico que eu digo ela estava mais ou menos tímida. Não existe metade tímida. Então o correto é ela estava meio tímida, tá? Ela estava meio tímida. Perceberam? Porque meio é igual mais ou menos, um pouco. Meia significa metade. Então nós não podemos usar meia tímida. Não dá. Meio tímida. Reforçando, a cachorrinha ela está mais ou menos ou está metade doente? Ela está mais ou menos, está um pouco, então ela está meio. A planta ficou meio murcha. A solução é meio complicado. Então, nós nunca usamos meia quando nos referimos a mais ou menos, a um pouco, tá? Só usamos meia quando nos referimos a metade. Meio de meia. Falar meio de meio é erro crasso. Por quê? Porque nós acabamos de ver no uso de meia e meio que meia é numeral fracionário, significa metade. Então, varia, isto é, concorda em gênero e número com a palavra que se refere. Comi meia maçã, comi metade de uma maçã. Comi meio abacaxi, comi metade de um abacaxi. Na expressão meio de meia, meia refere-se a metade de hora, palavra feminina. Portanto, dizemos meio-dia e meia. Olha aqui, estaremos lá meio-dia e meia. Meio-dia e meia hora. Eles chegaram ao meio-dia e meia, referindo-se à hora, ok? Presta atenção. Ele deu a carta para mim ler. Falaram para mim entrar, tá? Eu aconselho a vocês não lerem esta carta e não entrarem em lugar nenhum. Totalmente erradas essas duas frases estão. Vocês já estão cansados de ouvir as pessoas falarem
que mim não lê, mim não entra, mim não faz, tá? Quem faz é o eu. Então, a gente vai ver os pronomes, ó, bem rapidinho aqui, olha. Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Pronomes do caso reto. E os pronomes do caso oblíquo. Me, mim, comigo, te, ti, contigo, se, lhe, nos, conosco, vos, convosco e assim por diante. O pronome do caso reto, esses pronomes aqui, só vão funcionar como sujeitos. Eles só que praticam ação. Esses daqui, os pronomes do caso oblíquo, só vão funcionar como complementos. Então, aqui, nós não podemos praticar uma ação de ler, o mim não pode praticar uma ação de ler, sou eu que posso. Ele deu a carta para eu ler, pronome do caso reto. Falaram para mim entrar. Mim não entra, mim não pratica ação, quem pratica ação é o eu. Falaram para eu entrar, pronome do caso reto. Só esses pronomes que praticam ação. Então, se tiver com verbo, você vai ter que usar o eu, se estiver praticando ação. Agora, se estiver funcionando como um complemento, aí vocês vão usar os pronomes do caso oblíquo. Por exemplo, vamos mudar aqui. Ele deu a... Eu não vou apagar. Ele deu a carta para mim. Ah, legal. Não tem verbo nenhum, ele não está praticando ação nenhuma. Então, você vai usar o pronome oblíquo, tá? Falaram para mim. Falaram para mim. Para mim. Não tem verbo nenhum, ó, aí você usa o mim. Então, quando você está praticando uma ação, quando você está perto de um verbo, você não vai poder usar o mim. Você vai ter que usar o eu, pronome do caso reto. Ela falou para eu gravar uma aula sobre esse assunto. Ele disse para eu ensinar o que eles precisam aprender. Então, não se esqueçam, tá bom? O eu pratica ação no verbo. Mim não faz nada, não pratica ação nenhuma. Mim é complemento. Entre mim e você. Qual é a regra? Presta atenção aqui. Essa história é entre mim e você. Essa é a forma correta. A tarefa foi dividida entre mim e você. Falaram sobre mim e você. A regra é que nós falamos no item anterior sobre pronomes retos e oblíquos. Então, vocês já sabem quais são os retos e quais são os oblíquos. Então, a regra é a seguinte. Depois da preposição, tá? Nós não podemos usar o pronome reto, nós vamos sempre usar os pronomes oblíquos, porque os oblíquos funcionam como complemento, enquanto os pronomes retos funcionam como sujeito. Então, portanto, o correto é esse, entre mim e você, entre mim e você, entre mim e você. Preposição, pronome do caso oblíquo. Por quê? Porque o pronome do caso oblíquo vai sempre funcionar como complemento e nunca como sujeito. E aqui não é sujeito, aqui é complemento. Depois de preposição, pronome pessoal do caso oblíquo. Entre mim e você. Gente, seja ou seja, a forma seja não existe. Portanto, nunca use essa forma. Nunca escreva e nunca fale seja. A forma correta do verbo ser, da primeira ou terceira pessoa do singular, do subjuntivo, então na terceira pessoa do singular do imperativo, é sempre seja. Olha, seja esperto, nunca use seja. Espero que você seja aplaudido, ok? Tire essa palavra seja do seu vocabulário, porque ela não existe. Eu vou colocar aqui, então, a conjugação do verbo ser no subjuntivo e no imperativo, tá? Para vocês perceberem que não é seja, é seja, seja.
Havia ou haviam? Havia 2 pacotes no banco, havia muitos erros de português. Os 2 aqui estão corretos, só pode ser no singular. Por que que o verbo haver tem que ser usado no singular aqui? Porque o verbo haver aqui tem sentido de existir e acontecer, ocorrer, e é o verbo haver, quando tem esses sentidos, é um verbo impessoal, isto é, ele não possui sujeito, ele não concorda com nenhuma das pessoas, eu, tu, ele, nós, vós, eles, tá bom? Então, ele é sempre usado no singular, independentemente do tempo verbal, tá? Eu poderia falar aqui também, haverá, haveria, tá? Eu podia colocar no tempo que for, ele vai ter que ser sempre no singular, porque ele tem o sentido de existir, então ele é impessoal. Gente, não cometam o erro de colocar no plural verbo haver no sentido de ter impessoal. Não cometam esse erro, ok? Gente, fazem ou faz 10 anos? Fazem 10 anos que ela não estuda. Caramba, eu acho que faz muito mais tempo. Eu acho que ela nunca estudou. Entendeu? Porque o verbo fazer, quando ele indica tempo, ele é impessoal. E nós já vimos que verbos impessoais, a gente viu, inclusive, acabamos de ver há pouquinho aí, né? Não tem plural. Portanto, o correto é faz 10 anos que ela não estuda, entendeu? Gente, esses erros crassos são tão gritantes e tão chocantes que a gente sente vergonha alheia, viu? Quando ouve isso daí. Tinha chego ou tinha chegado? Nós estamos falando do particípio do verbo chegar. Alguns verbos no português têm mais de uma forma de particípio. São inclusive chamados de verbos de particípio abundantes. Mas não são todos. Isso causa uma confusão. O verbo chegar não é um verbo de particípio abundante. Portanto, ele tem somente uma forma de particípio que é chegado. Então, usar chego no lugar de chegado é um erro crasso. Ele tem chegado atrasado e eu tinha chegado depois de você. A outra forma não existe. Erro crasso, vergonha alheia. Menos ou menos? Gente, é tão simples essa questão. A palavra menos não existe. Simples assim. Eu canso de ver pessoas usando essa palavra. A palavra menos é um advérbio, e advérbio não varia em gênero. Não concorda no feminino, não concorda no masculino, então não podemos usar menos. A confusão é feita porque as pessoas flexionam essa palavra em gênero e número, masculino, feminino, singular, plural, como nós fazemos com os substantivos. Mas como eu disse, essa palavra menos é um advérbio. E como nós sabemos, advérbio não varia. Essa explicação que dei pode ter ficado confusa para quem não conhece as classes gramaticais. Então, para facilitar, gravem que a palavra menos não existe. Mas e mais. Essas duas palavras existem na língua portuguesa, mas têm sentidos diferentes. Portanto, nós não podemos trocá-las na hora de usar, tá? Ele errou mais uma vez. Ele errou, mas corrigiu. Mas é sinônimo de porém. Ele errou, porém ele corrigiu. Tá perdoado, né? Resolvido o problema, tá? Sinônimo que significa... sinônimos são palavras que têm o mesmo significado, ok? Mais é antônimo de menos. Antônimos são palavras que têm significados opostos. Mais é antônimo de menos. Ela errou mais uma vez. É antônimo de menos uma vez, tá bom? Então, repetindo.
Não podemos, as duas palavras estão corretas e não podemos, em hipótese alguma, mudar porque tem significados diferentes. Mas é sinônimo de porém e mais é antônimo de menos. Se vocês gostaram, dê um like e se inscrevam no meu canal para assistirem muitas aulas, inclusive a primeira parte de erros crassos na escrita.